Fala Tô. galera, professor Maico aqui no Praticando Matemática, com mais um episódio aqui dos podcasts dos aprovados, nosso Praticast, e eu tô muito feliz que a gente vai entrevistar aqui o Pedro, que foi aprovado na EA. Pedro, fala pra galera tua idade, de onde que tu é, beleza? E a prova eu já falei, né? Então fala a tua idade, de onde tu é, pra gente começar esse papo aí pra galera entender como é que foi essa tua jornada aí de aprovação. Fala, galera. Meu nome é Pedro Paulo, tenho 21 anos, sou de Parque Anchieta, Rio de Janeiro. Fui aprovado aí no CFS2 de 2025. Top. O maluco é cria, hein? Tá aqui na terra do Rio. Rio é o terror dos concursos militares. É que no Rio é muito comum, né, cara? Em outros estados às vezes não é tanto, mas aqui no Rio é muito comum. Pedro, pra gente começar aqui, o que te decidiu a você seguir a carreira militar? Sempre foi um sonho teu ou as circunstâncias da vida te levaram para essa situação? Cara, acredito que é a segunda opção, né? Eu nunca tive um sonho de seguir uma profissão exatamente, então eu sempre olhei para aquilo que eu pudesse olhar, pô, eu acho isso muito maneiro e isso vai me dar dinheiro, cara. Vai me trazer estabilidade, entendeu? Sempre, galera do Rio de Janeiro, geralmente, né? Como a gente falou, né? Rio de Janeiro é sempre uma localidade que tem pessoas alvejam muito os concursos militares. Eu acredito que é porque a gente é cercado de uma realidade que faz a gente olhar para aquilo que nos traz segurança, né? Eu acredito que o militarismo me trouxe isso. É, sim, aqui no Rio. E o Rio também eu falo que é um estado meio amaldiçoado por algumas paradas, porque em outros lugares, por exemplo, você tem outros tipos de concursos que acontecem com frequência. E aí, só para galera situar. Então, por exemplo, dependendo do estado que você está assistindo isso aqui, no teu estado talvez abra regularmente concurso para polícia, entendeu? Coisa que no Rio de Janeiro demorou, pô, 11 anos para acontecer. E tem estado que Sim. tem concurso de polícia todo ano ou duas vezes no ano. Bombeiro é a mesma coisa. Tem estado que tem concurso de bombeiro toda hora, que são concursos militares de forças auxiliares, né? Não são as forças armadas normais, chama de forças auxiliares, mas são opções a mais para pra uma pessoa que está querendo mudar de vida ali através dos estudos. Ou então concurso de área de prefeitura, né? Administrativo, ou alguma coisa assim, ou concurso do estado. E aí, só para vocês terem uma noção como é que o Rio de Janeiro é tão diferenciado, dei o exemplo da polícia. Quando eu entrei na faculdade de matemática, tinha aberto o concurso para ser professor do estado do Rio de Janeiro. Quando eu entrei, eu terminei, fiz mestrado, já se passaram 12 anos nessa brincadeira e não teve outro concurso. Nem para ser professor tem concurso, cara. Então o Rio, ele é muito zoado com umas paradas. Então, É. os jovens, cara, caem bastante aqui no Rio de Janeiro fazer um curso militar, porque é uma opção muito plausível ali, né? O que o Pedro falou, né? Estabilidade, segurança. Porque baseado na realidade do Rio, cara, e, pô, todo mundo sabe como é que o Rio de Janeiro é, tem várias localidades perigosas pra caramba, comunidade pra caramba, né? Todo, não é o Rio todo o estado que é assim, mas tem muito lugar esquisito, né? Então tem muita gente que se apega nisso. E foi muito legal você ter falado isso, cara, porque acho que é a primeira pessoa que conversa assim real, tipo assim, não, a vida que foi levando. Normalmente a entrevista o cara fala, o pai, o parente, eu não sei quem, o cara já tá com outro plano pra fazer. Mas tu falou que era, tipo assim, a realidade foi te levando pra isso, né? Assim, eu tive também a influência. Eu tenho um cunhado meu que ele é oficial da aeronáutica também. Ele começou a namorar minha irmã, né? Eu devia ter cerca dos 13 anos. Eu era bem novinho. E aí eu vi ele, poxa, eu achava maneiro, né? A questão de força, eu sempre olhava ele assim com esses olhares, né? Mas nunca, não tinha tanta noção, né? Depois que eu cresci, entendi pô, como é que funciona a realidade, questão de trabalho, de estabilidade, pô, poxa, é, viver a vida não é fácil, sabe? Então eu descobri que, poxa, realmente isso cara, talvez essa seja a oportunidade da minha vida. Não, é excelente. E aí, por isso, talvez tenha pesado então escolher a EA em vez da ESA, por mais que tu tenha feito a ESA também, né? Tu tinha mandado lá pra mim no Instagram, mas tu tinha decidido o que Sim. tu estava estudando de verdade era a EA, né? A gente estava até conversando que tu estava matriculado na turma da EA da gente, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas aí, por que que tu decidiu pela EA e não pela ESA, né? Que é a grande modinha aí dos concursos de sargento. Cara, foram dois fatores principais. Primeiro é que eu prefiro física do que história e geografia. Eu gosto mais de estudar matérias de exatas. E Ah, a boa segunda, observação. sim, e o segundo fator é o número de inscritos. Normalmente as notas da ESA, as notas de corte são muito mais altas, né? Normalmente, diferente do que veio Tirando esse ano. o ano de 2024 totalmente atípico e se manter assim é É, até melhor pra galera, mas até a também prova que o acredito. Pedro tinha feito antes, era só nota de corte bizarra pra cima, né, recentemente. E aí também questão do pós-prova, né, do pós-formação. Pelo que eu sempre pesquisei, parece que quando ser sargento da aeronáutica tem uma rotina mais tranquila que a do exército.
para quem quer ser operacional, assim, pô, vibrar, acho interessante. Mas não é o meu caso, né? Eu quero garantir o meu sossego ali. Não, e tu fez uma parada que é muito interessante, porque, tipo assim, tu falou que preferia física do que história e geografia. E eu acho que é esse que é o Sim, fator que faz a maioria escolher a ESA em vez da EA, que é o lance de da ESA ter uma matéria só de exatas, que é a matemática, que é o terror do pessoal na prova, tipo assim, independente quando a prova vinha fácil ou não, a matemática sempre foi a dificuldade do pessoal. E o lance todo é o que tu falou, na EA, metade da prova é exatas, porque metade é física e matemática, a outra metade é inglês e português. Na ESA, cara, você tem história, geografia, português, que também tem literatura, já aí já foram 4 matérias para estudar. Redação e matemática e inglês. São 7 matérias contra 4 na EA, né? Que também é uma vantagem que eu sim. acho que da EA, a parte de concurso, tem 4 matérias para estudar, né? Menos coisa. Só que como tem física, física o pessoal fala, meu É, Deus, física, caramba, vou passar mal. Aí o pessoal corre da EA e vai para ESA. E a outra vantagem também que eu acho muito boa da EA é ter 2 provas no ano, né? Fez total diferença, inclusive na tua história faz, faz total diferença. A gente pode conversar daqui a pouco fez também muito. sobre isso aí. Para quem tá assistindo e não deixou o like ainda, deixa o like, porque a história do Pedro é maneira. Ter 2 provas no ano faz total diferença, que você aprende com erro, caso dê errado na primeira, né? E consegue aprovação na segunda, que foi o teu caso. Que imagina se não tivesse a segunda prova, você ia ter reprovado na do meio do ano, depois, irmão, só no outro ano que tu ia conseguir fazer a prova de novo e acertar com os teus erros. Na EA, não. Tu consegue Exatamente. corrigir isso e já conseguir ter uma nova chance num período bem menor, né? E aí acaba que você dobra o número de chances comparado com a ESA. Então essa é a vantagem. Verdade. É os prós e os contras, né? Cada prova vai ter o pró e o contra ali no, na escolha para fazer. Tanto que tem aluno que tenta fazer as duas, né? Faz um esquema de tentar estudar as É, duas, estudar as matérias comum, acrescenta história e geografia para fazer a ESA, e literatura e redação para fazer a ESA, e física para fazer a EA, e tenta matar as duas de uma vez só. E outra parada também, cara, você já tinha feito algum outro concurso antes da EA? Ou como foi a experiência? Tu já tinha falado antes, tu pode até resumir para a galera. Tu já tinha feito outras vezes a prova, né? Mas foi mais espaçado. Conta um pouquinho, um sim. resumido tua trajetória aí na questão de prova. Cara, resumidamente, comecei com 15 anos, né, interesse em concursos militares, estudando para EPICAR, né? Mas eu não era um aluno focado, não tinha a virada de chave na cabeça que precisa para realmente se dedicar. Acabou que desperdicei as 3 oportunidades, né? Não fui aprovado. No terceiro ano, acabei passando para a faculdade, entrei para a faculdade, né? Então não, assim, destoou minha cabeça aí durante 2 anos, mas sempre voltava, né, a ideia de, poxa, fazer o concurso da EAR, porque de repente podia ser oportunidade na minha vida. Né? Acabou que, certo ano, eu decidi virar essa chave, entendeu? Então, o concurso que eu tinha feito antes era para EPICAR, mas não tive sucesso. E aí, no meio da faculdade, tu desistiu, tu já estava fazendo, tu desistiu e foi fazer a prova da EA. Eu lembro quando eu estava na faculdade, na minha turma, tinham algumas pessoas que fizeram a prova da EA, passaram e foram embora, e alguns que fizeram a prova da ESA, passaram e foram embora. E tinha um doido, inclusive, que entrou junto comigo, o cara passou, entendeu? Aí fez formação. Quando ele voltou pro Rio e aí voltou pra faculdade. Aí, tipo assim, a gente É, já eu tava no também. final e o cara tava voltando pro começo, mas ele não desistiu no final das contas, não. E era uma Sim. escolha, né? A pessoa decidia, isso aqui eu acho que não é pra mim, isso aqui eu acho que é pra mim. Então tu decidiu largar a faculdade, né? Era qual curso que você fazia? Só pra galera curiosa Fazia aí. engenharia elétrica na UERJ. Aí tu largou engenharia elétrica na UERJ e decidiu fazer aeronáutica. Quando tu pensava no longo prazo, assim, tu se visualizava muito mais como sargento do que o engenheiro elétrico, trabalhando em alguma área da engenharia elétrica? Cara, eu gostava bastante das duas ideias, né? Gostava bastante. Mas o que eu visava mais era a questão do, poxa, quanto tempo eu vou demorar para me formar e ganhar a mesma coisa que eu vou estar ganhando quando eu me formar sargento? Será que eu vou ter a mesma estabilidade? E também uma coisa que batia muito na minha cabeça: concurso militar, você tem limite de idade. Se eu me formar sargento, futuramente eu posso fazer uma faculdade com a idade que eu quiser, mas fazendo o contrário, eu não tenho como fazer o contrário, entendeu? Então isso pesou muito, muito mesmo para eu poder tomar essa decisão. Se o cara quer fazer o concurso militar e ele tá a não ser que ele, tipo assim, o cara pra fazer a faculdade, cara, tem que ser um bagulho que ele quer mesmo, igual, tipo, eu fui fazer a faculdade de matemática, que eu queria mesmo ser professor, pô, tipo assim, não titubeava em Uhum. nenhum momento a minha ideia de querer ser outra coisa, na verdade eu entrei, pra resumir a história, né,
Meu caminho natural seria fazer uma engenharia elétrica, porque eu fiz eletrotécnica e aí eu queria fazer engenharia elétrica como graduação. Aí eu não passei como engenharia na primeira opção, e aí depois pensei, cara, acho que eu vou botar matemática para não ficar parado, para eu cortar as matérias de exatas que tem na engenharia, né? Cálculo, álgebra linear, essas paradas. No outro Enem, eu faço, boto engenharia, vou, mas já aproveito matéria. Aí, o que aconteceu? Hum, Eu entrei em matemática, me amarrei pra caramba, e aí acabou que eu fiquei em matemática. Eu não quis sair depois do primeiro período, primeira semana de aula, assim, eu já tinha decidido, falei, ah, cara, vou fazer, gostei disso aqui, acho que engenharia não é pra mim, não. Aí, qual é a parada? Mas em nenhum momento durante a faculdade eu titubeava, tipo, ah, cara, pô, e eu tive vários amigos, como eu falei, aham, vários amigos na minha turma que fizeram prova militar, pô, tipo, ah, vou fazer A, eu vou fazer tal coisa, vou fazer ESA, e vários saíram. Em nenhum momento eu titubeei, eu sabia que aquilo ali era o que eu queria. Mas, cara, tipo assim, em questão financeira, pô, igual tu falou, o tempo que eu demoraria pra formar e tal, e ter emprego. Cara, eu devo ter demorado, ó. Pô, eu comecei dando aula logo quando eu entrei na faculdade, basicamente. Mas, cara, deve ter demorado ali uns 4, 5 anos pra eu poder ganhar o que ganha um sargento hoje, pô. E eu com um curso superior, entendeu? De licenciatura. Certo que sim, licenciatura é das matérias, das faculdades ali mais menosprezadas que tem, né? Ser professor hoje em dia. Mas, tem muito curso que o cara não consegue, cara. Tipo assim, cara, advogado pra conseguir um salário de sargento. Vai demorar um tempinho. Entendeu? Não vai ser de imediato, assim, no geral, tô falando os casos gerais. O engenheiro, ele até sim, sim, consegue. Às vezes, de primeiro trabalho, ele consegue já ter um salário maior do que o do sargento. Pô, mas aí demora 5 anos sim. para se formar, né? E às É, vezes vira Uber ainda. Ainda tem isso tem, que tem essa parada era aí o da terror, né? piada dos engenheiros que ficaram. Porque teve muito engenheiro no mercado em pouco tempo, né? Quando teve aquele boom de obra que teve de Olimpíadas, Copa do Mundo, essas paradas. Então, Sim, tipo assim, é o preço que o cara tem que pagar. E aí a escolha que a galera fazia é isso aí que tu falou mesmo. Cara, eu quero fazer o concurso militar, eu flerto com isso, mas ele tem um limite de idade. A faculdade não. Tanto que eu falei, o maluco trancou, passou, se formou, voltou, destrancou e continuou a faculdade. Ele não perdeu nem o tempo da sim, matrícula, ele conseguiu voltar ainda já que ele voltou pro Rio, ele conseguiu continuar. Então, acho que é isso que a galera tem que ter em mente, cara. Pô, vou fazer concurso militar, mas estou em dúvida? Coloca na pauta. O que que você quer a longo prazo? é, O que que você imagina para sua vida? E o que que você está fazendo atualmente? E vale a pena. Vira e mexe, alguém pergunta, pô, vale a pena largar o trabalho para isso? E tal. Igual você falou comigo no off que tu tinha largado o trabalho no teu último ano, para tu fazer esse teu último ano aí. foi. Pô, largar o trabalho também é uma parada meio sensível pro cara, porque tu largou faculdade e trabalho. Pô, mas tinha condições de fazer isso, de largar a faculdade e o trabalho. Tem gente que não pode largar o trabalho, porque senão pode faltar alguma coisa em É, casa. Porque tem gente que trabalha, vamos lá, tem gente mais jovem que trabalha, mas só para pagar as besteiras dele ali. As farras, os tênis, as roupas, as saídas. é, Tem gente que trabalha porque tem necessidade mesmo, precisa botar dinheiro em casa para ajudar em casa, porque senão dá dificuldade na família. Pô, se o cara tem condições, no mundo ideal, sempre vai ser melhor você só estudar do que você trabalhar e estudar, pô. Pô, trabalhar e estudar é puxado sim, pra caramba. Eu fiz uma faculdade toda e um mestrado assim. E o pré-vestibular assim também, pra entrar na faculdade. Pô, é puxado, é sugado, não é uma parada normal. Você tem que estar muito, muito disciplinado e otimizar muito o seu tempo. Mas o cara tem que mensurar. Pô, vou fazer faculdade? Não vou. Quero fazer concurso militar? Não quero. Será que eu desisto da prova para fazer agora ou não desisto? Aí tem que mensurar, mas esses pontos que tu levantou são cruciais. E é até bom que tu tá me falando do trabalho, né? Porque tu falou que tu largou o teu trabalho e com o teu último dinheirinho lá, que tu falou que tu investiu em duas coisas. O que que foi as duas coisas que tu investiu com o teu último dinheirinho? foi no Pratimate e na cadeira para estudar. Exato. O Bizu Master do Pedro foi esse, ó. Pegou o Pratimática, o Bizu Master, mas o outra visão além do alcance do cara foi ter pegado a cadeira. Por quê? A cadeira é onde ele ia ficar sentado um tempão, né? Então, cara, com a cadeira ruim, tu fica com dor de coluna, ficou com dor de coluna e um abraço, né? Esquece, tu não consegue fazer É, muita coisa. Igual eu comprei uma cadeira pro trabalho sentado, né, o tempo todo, daí eu tinha uma cadeira e eu comecei a ficar com dor de coluna. E aí eu montava máquina absurda, o computador, pô, da NASA pra gravar os vídeos, e o tablet, e não sei o quê, o microfone brabo, cadeira mais ou menos. O que aconteceu? Eu ficava com dor nas costas, não conseguia trabalhar. Aí eu peguei e comprei uma cadeira decente, né? Porque, pô, não adianta, se ficar ruim de saúde, tu não consegue fazer
o que tem que fazer. E aí tu pegou o curso do praticano, cara, tu pegou em fevereiro. E aí vamos lá, qual foi a primeira parada que você mais gostou assim quando você entrou na nossa turma? Cara, o que eu mais gostei foi, acho que o que todo mundo fala, né, é a didática do curso, né? Eu acredito que tudo que eu quis aprender dentro do curso foi extremamente tranquilo de aprender. Só dependeu realmente de eu querer. Porque tava tudo muito destrinchado, cara. Sempre tudo muito destrinchado, sempre com, pô, tem lista de exercício pra caramba pra tu fazer. Então, assim, vai depender unicamente de você sentar e querer estudar. Que o que eu mais gostei foi realmente isso, né? É você ter bastante conteúdo todo mastigado com, assim, com uma qualidade insana. Quais eram seus pontos fortes e fracos na preparação? Igual você falou da física, né? Porque tu falou, pô, eu decidi fazer A porque tem física, eu me dou bem melhor em exatos. Então, tipo assim, como é que você mesclava isso aí? Você estudava física e português e matemática e inglês? Você alternava? Entendi. Como é que tu fazia essa divisão assim? Tu pegava uma matéria que tu gostava, como é que tu não gostava? Ou estudava de uma outra ordem? Como é que tu meio que organizava esse meio de campo aí para estudar as quatro matérias da EA? Cara, no começo do ano eu não era muito organizado, tanto que eu acabei só passando a segunda prova. Mas nesse primeiro período eu estudava mais aquilo que eu gostava, né? Então acabou que eu negligenciei muita matéria. Quando cheguei na prova do meio do ano, não acabou caindo muita coisa que eu negligenciava, né? E eu acabei tomando, né? Infelizmente. Então, nesse primeiro momento foi muito desorganizado. Mas no segundo momento, o que realmente virou a chave para mim, porque eu realmente, tipo assim, tive realmente um desempenho muito melhor do que na primeira prova, eu sempre estudava aquilo que eu não gostava. Eu não gostava de português, eu odiava estudar português. O que que eu fiz? Na primeira prova, eu tive 15 acertos de português, com as duas anulações que tiveram, fiquei com 17, mas ainda assim 15 era um número muito baixo, para mim, para minha visão, né? Eu era muito bom no ensino médio, português, depois caiu absurdamente meu aproveitamento, então eu resolvi estudar português todos os dias, né? Agora, nessa segunda prova. Fiz aquilo que era desconfortável. É justamente o contrário. Às vezes a gente quer amaciar o nosso ego, estudando aquilo que a gente gosta e tal, e às vezes você chega confiante na prova, quando, na verdade, você não sabe de muita coisa, né? Foi o que aconteceu comigo no meio do ano. Então, nessa preparação que deu certo, o que eu fiz? Eu estudei português e matemática, português e física, era português, inglês e matemática. Tenho uma facilidade muito grande com inglês, então eu pegava. Inglês era a matéria que eu menos estudava. Então, eu sempre estudava português todos os dias, né? Pô, muito bom. Isso é excelente, cara, porque acho que no começo tem muitos erros assim de preparação que a galera tem. Um é ser desorganizado, né? Igual tu falou que foi desorganizado. O outro Sim, é questão de estudar só o que mais gosta e não querer fazer o desconfortável. Acho que esse que é o pulo do gato total aí, porque o cara que foi. vai ser aprovado, ele tem que fazer o que é desconfortável, entendeu? E, pô, tu identificou que português era o teu problema. Entendeu? O que que você fez? Você jogou mais peso onde era o teu problema. Por quê? Onde é o teu problema, você naturalmente vai ter mais dificuldade. É igual o cara que tem dificuldade em matemática, por exemplo. Se ele sabe que a dificuldade é em matemática, ele tem que botar mais energia ali para ele poder evoluir naquilo ali, porque já é uma parada que ele tem dificuldade por padrão. Só que isso aí é muito ruim, é muito desconfortável. É, Então, eu, quando estudava para vestibular, qual era meu grande problema na época? Pô, era história e geografia. Pô, cara, eu odiava estudar geografia, principalmente. E redação, pra mim, era um bagulho muito complicado, porque a minha letra era mais feia do que é atualmente. Quando o pessoal tá tendo minhas aulas, vê minhas aulas, fala, minha letra não é bonita, mas também não é absurdamente feia, dá pra entender. Tanto que nas aulas o pessoal nem reclama mais. Antigamente, muito tempo atrás, se reclamava muito da minha letra, né? Os alunos presencial, então, nossa, eles reclamavam muito. Quando veio pro online, pô, tem vários programas no tablet, né, que dão uma melhorada é, absurda na letra ali quando tá escrevendo. Mas minha letra no digital, ela era diferente da do papel. Então, tipo assim, minha letra do papel era muito ruim. Então, era muito ruim em redação, muito ruim em geografia, muito ruim em história, que era uma matéria que eu tinha dificuldade. Cara, eram as matérias que eu mais estudava. Era uma redação, era um bagulho que eu mais praticava, porque naturalmente, eu não ia conseguir dar bem naquilo ali. Eu tinha que meio que quebrar essa barreira. Cara, eu sou ruim nisso daqui, eu tenho que estudar mais isso. Aí, que é onde saiu o foi. resultado do Enem, no ano que eu fiz, o que aconteceu? Minha maior nota foi em humanas, história e geografia. Não foi Foi o que aconteceu matemática, comigo agora. não foi em ciências, que eu era melhor em ciências do que em matemática, né? Eu era melhor em biologia, física e química do que em matemática no ensino médio. Aí hoje eu dou aula de matemática, vai entender, mas eu era melhor nessas matérias. Então, tipo assim, minha maior nota foi humanas. Não era nem as matérias que eu era bom. Eu achei isso absurdo na época. Mas por quê? Porque eu estudava muito aquilo ali, eu tinha, tipo, medo também, né?
Cara, não posso me ferrar nisso daqui, porque isso aqui eu já vou mal naturalmente. Se eu Foi. for mal, vai amplificar a merda ali e vai dar ruim, pô. É basicamente isso que eu pensava. Então, pô, isso de fazer desconfortável é muito bom, cara, porque tu já. Eu acho que esse é o grande segredo ali pro cara ser aprovado. É ele fazer o que tem que ser feito, independente se é confortável ou não, pô. É real. E aí teve algum momento que tu pensou em desistir, cara? Cara, assim, foi quando saiu o resultado da primeira prova, né? Dessa prova do meio do ano. Porque eu pulei uma. Eu, apesar de eu. O meu resultado seria uma média ali 7,39 que dava para ser classificado. Acabou que eu pulei uma questão do cartão resposta e perdi vários acertos. Então, assim, poxa, aquilo ali me jogou um balde de água fria, assim, tremendo, né? Então, aquilo ali realmente me jogou um desânimo, mas logo eu me recompus, botei a cabeça no lugar, cara, porque sabe, a vida não é um morango, né? Às vezes as coisas dão errado, cara, entendeu? Não importa o quão bom a gente seja, às vezes a gente vai errar. Naquela época eu já nem era tão bom assim e errei, então, assim, acontece, sabe? Então, bola pra frente e vamos pra cima. E aí eu dei o gás insano, realmente insano, não fazia mais nada, eu só ia eu fazia o curso experiencial mais para ter o espaço para estudar e eu ia para lá, ficava o dia inteiro estudando, cara. Só voltava, levava almoço, comia alguma besteirinha lá de tarde, só voltava à noite. Eu ia de manhã, chegava lá às 9 horas, entre 9 e 10 horas, voltava só depois das 8 horas para casa, cara. Assim, real, só estudando pra caraca mesmo. E aí teve o lance que tu reprovou, né? Mas, tipo assim, aí tu deu uma desanimada ali, porque reprovação não é legal, mas É, meio que tu aprendeu com teus erros, né? Porque você falou que essa parte de acertar o português ali foi depois, entendeu? E tu já foi. tinha a base da primeira prova, né? Tipo, aquilo que você aprendeu para a primeira prova, você já tinha. Então meio que tu foi aparando as arestas, tanto que na segunda prova teu resultado foi melhor. Não foi? Tua média foi 7,9, não? Na Agora não lembro. segunda prova, minha média foi 8,30, 8,43. Aí, 8,43 aumentou, foi tipo assim, muito. E, Oi, e olha como é que foi sim. importante, porque a tua nota aumentou, foi para muito, muito mais. Tu tirou uma nota muito melhor em um período de pós-prova de 5 meses? 5 meses ali pós-prova, de uma para outra. A nota da prova que tu passou, o corte aumentou pra caramba também, pô. O corte do para ser classificado aumentou muito mais em relação às É, provas anteriores. a do meio do ano, se eu não me engano, as últimas vagas, teve menos vaga, né? No meio do ano. Eu acho que ficou lá cerca do que eu tinha tirado no meio do ano, um pouquinho para baixo assim, tinha gente sendo chamado. Então eu ia ficar assim entre as últimas vagas, eu nem poder escolher muito especialidade lá dentro, né? Então agora eu assim, peguei uma média muito alta e assim, mesmo tendo mais vaga, a nota de corte realmente subiu. Exato. E tu A tá prova numa veio situação muito mais mais tranquila. confortável para tu escolher a especialidade, até baseado no que tu tem como plano, igual tu falou no começo, que tu tem como Exatamente. plano de longo prazo, né? Porque tem esse lance também das especialidades, né? A galera da EA, dá uma olhada depois no edital. Por sinal, a gente tá gravando isso aqui, deve sair isso aqui logo depois que saiu o edital da prova desse ano já, de 2025. Dá uma olhada nas especialidades, o edital explica, né, o que cada uma faz, o que que estuda na formação, que é importante também, né? Porque às vezes o cara fala. Pô, a EA tem uma física que rasga, né? A física da EA, ela Sim. vem macetando a galera. Mas tem uma porrada de especialidade que o cara tem que manjar muito de física, pô. Porque na formação ele vai estudar aquilo ali. Então tem uma especialidade, agora eu esqueci qual é o nome, mas a grade é muito parecida com eletrotécnica, né? O cara mexe muito em elétrica, é Hum, física 3 estourando, pô. O cara tem muita matéria de física na formação. O cara vai fazer ali quando começar, voltou. Porque tem muita coisa que você estuda. pois é. E aí tu pega uma base legal, mas tem coisa que você vai continuar estudando lá dentro no período de formação, 2 anos, pô. Tem muita matéria ali que tu vai ter que estudar, ainda mais por isso que é dá uma arrebentada em física, tem muito curso ali, muita especialidade, que a física, cara, ela aperta, cara. Se eu não me engano, é o BEI, que é Eletricidade e Instrumentos, que é uma das especialidades que mais abre vaga. E, se eu não me engano, o BMA também, que é o mecânico de aeronaves. Também estuda isso bastante. O de mecânica estuda muito Fora. o K1, que é a parte de Sim, mecânica, obviamente, e o obviamente. BEI estuda muito a parte de eletrotécnica, a parte de eletricidade, que é a parte que eu como fiz eletrotécnica, pô, tem muita física 3 adoidada, torta direita. Uhum. Então, tipo assim, o cara aprender física na moral já é um passo interessante já para ele já não passar perrengue numa matéria lá dentro. Sim, realmente. Consegue dizer qual foi o teu maior desafio nessa preparação aí? Como é que tu enfrentou esse desafio? Durante a minha preparação, no geral, assim, eu acho que o meu maior desafio foi abrir mão do conforto, cara. Porque
Eu gostava muito de, por exemplo, quando na época que eu estava trabalhando, eu gostava muito de ter o meu dinheiro, estar fazendo as minhas coisas. Então, ter que sair do trabalho, então já foi uma coisa para. Graças a Deus eu não tinha essa possibilidade, né, de eu não trabalhar. Mas, poxa, você abrir mão de ter seu dinheiro ali todo mês e tal. E segundo lugar, foi o que mais fez diferença. Foi eu tentar estudar o dia inteiro. Eu não, era muito difícil eu manter isso na minha cabeça. Eu não sei se eu tenho alguma coisa, TDAH, essas coisas, mas era muito difícil para eu ficar dentro de casa todo dia. Sempre estudo com computador, então eu sempre me distraí muito, né? Então eu ter que abrir mão de, poxa, de jogar durante a semana, durante o fim de semana também não jogava. Então, assim, ter que abrir mão disso foi o que mais me desafiou mesmo. Não, essa parte de estudar o dia inteiro, porque é uma parada até que muita gente me pergunta. Tipo assim, que eu fico brincando que a pergunta que eu mais recebo é se eu estudar X horas por dia durante X dias, eu passo na Poxa. prova. Toda hora alguém pergunta isso, cara, é toda hora. E às vezes era nisso aí que tu caía, né? Porque tu tinha às vezes o tempo ali para estudar, mas tu outro se limitava, ou tu não conseguia estudar o tempo todo por falta de hábito, ou até mesmo também a distração. Porque, cara, pô, eu trabalho com computador também o tempo todo. É difícil, cara. Tem hora que dá umas morcegadas aqui forte aqui. Porque não é uma tarefa fácil, a gente é bombardeado de distração o tempo todo, né? Então, se não É, for na força do ódio para muita parada, então, por exemplo, eu tenho problema com o negócio de jogo também. Eu nem tenho tanto tempo para jogar assim, eu jogo pouquíssimo agora, ainda mais depois que tem filho. Mas eu queria dar uma voltada a jogar as coisas que eu gostava recentemente. E aí, o que que eu fazia para jogar? Eu jogava muito no computador quando eu era mais novo. Só que aí, o meu computador ele é sinistraço para poder fazer gravação, live, essas coisas. Meu computador é bizarro. Mas eu não instalo o jogo no meu computador. Porque eu sei que se eu instalar, pô, eu vou estar fazendo um bagulho aqui. Ah, acho que eu vou dar uma jogadinha agora. Aí eu vou lá e, pum, vou abrir é, o jogo e tal. Eu vou me sabotar, porque eu me conheço. Então, tipo assim, eu já nem cogito isso porque eu sei que isso vai me ferrar. Porque a chance de eu me distrair é muito maior. Então, tipo assim, o meu canto aqui do computador de trabalho só tem bagulho de trabalho, cara. É parada de trabalho pra eu sentar e trabalhar. O videogame, vai pra jogar se eu quiser, eu tenho videogame que fica num outro lugar. Entendeu? Num outro ambiente. Então, tipo assim, eu tenho que ir lá pra sala se eu quiser jogar videogame, tá lá na sala. Porque se eu misturar, eu me enrolo. Eu também tenho esse problema. E é uma dificuldade que a gente tem que lidar, né? Então, tipo assim, tem que ser desconfortável mesmo para poder conseguir colher o resultado, senão não adianta. Agora, uma outra parada que eu queria te perguntar: teve alguma dica ou bizu nas aulas que você achou muito útil? a parada que me marcou foi o bizu tendinite, mano. Né? Dos casos de lentes. Foi, isso virou a chave. Eu matei a questão assim na prova. Caiu de novo, né? E também o do lente divergente, que é o do zoológico, o bizu do Tudo. zoológico. Cara, Professor é cristal, isso aí. foi da Cristal, foi da Cristal. Pô, cara, eu tenho. Da pior matéria de física pra mim, disparado é lentes, cara. Eu não consigo de jeito nenhum ser tão bom assim nesse negócio. Mas assim, por causa da aula da Cristal, fui capaz de matar ali acho que uma ou duas questões a mais ali na prova por causa desses visus, cara. E assim, Esse mesmo bizu é muito não, bom. realmente, Eu tava no estúdio quando ela tava gravando isso aí, cara. Eu cara, isso é muito comecei a bom, rir, cara. mano. Eu falei, Eu pô, tá fiquei de assim, igual sacanagem. retardado na sala, fazendo o bagulho, cara. Muito bom, mano. Mas acertou a questão, tá bom, pô. Ah, acertei, pô. É Teve isso que jeito. importa. E aí, cara, questão de simulado. Tu chegou a fazer simulado na reta final? Como é que tu utilizou ali simulados? Cara, sempre fiz bastante simulado, né? Desde quando eu comprei o curso, né? Sempre fazia bastante simulado. Eu sempre pegava, cara, assim, os dois simulados na semana pra fazer. Aí eu pegava de todas as matérias, né? Que aí tu faz meio que 24 questões de cada um, e aí tu monta ali uma média, entendeu? E aí, nos simulados, tua nota ficava batendo próximo do que aconteceu? Ou era pra baixo? Ou era pra cima? Como é que dava os resultados ali do simulado? Porque eu falo pros alunos que é tipo assim. O Sim, simulado, ele simula de fato. Mas, por exemplo, tem você ir mal no simulado não é o fim do mundo, porque você tem que corrigir os teus erros, e você ir bem também direto no simulado é um bom indício, mas também não vai dizer que se você vai ser é. aprovado porque você está indo bem. É um bom indício, significa que você tem que manter aquilo. Porque eu já tive casos de aluno que ia muito bem no simulado, mas chegou na prova e peidou por causa de nervosismo, entendeu? E aluno que Ah, às vezes ia meio inconstante, né? O cara ia bem e ia mal, ia bem e ia mal. Aí chegou na prova, o cara conseguiu ir bem, as coisas deram certo ali, e aí tinha simulado que ele ia mal, aí quando tu ia investigar, que isso aí foi mal, o cara fez meio que zoado, assim, né? Ah, eu fiz por partes, não fez de qualquer jeito, né? não tentei fazer direito, o cara não era muito disciplinado ali no Ah. simulado, sacou? Cara, comigo eu acho que as simuladas que eu mais tinha dificuldade é as de português. Porque, não só por causa da minha dificuldade pessoal com português, mas é porque as questões realmente eram um nível muito acima, né? Então, acabou que na hora da prova eu fui, em português especialmente,
eu tirava nota menor, né? No simulado. As questões eram sempre muito acima. O nível era. E isso foi bom para mim. Treino difícil. Como é que era? Treino Treino difícil não difícil, faz. combate fácil. Né? Então, isso foi bastante relevante para mim, principalmente português. Né? As outras matérias sempre manteve mais ou menos ali o nível que eu peguei agora nessa segunda prova. E aí, na média geral, batia mais ou menos o que tu tava batendo na média geral, igual tu fez agora, 8,4? Cara, 8. batia um pouco mais embaixo. É, porque a Tava gente um bota pouco o mais simulado mais embaixo. difícil mesmo. É, no É. geral, a gente bota o simulado mais puxado mesmo. Porque essa é que é a ideia, né? Que a gente puxar um pouco pra cima, se a prova subir, o cara não fica na pista, né? Tipo assim, É. igual dar uma E se prova acontecer da o maluquice. contrário, e se acontecer o contrário, o cara vai muito bem. Foi o meu Exato. caso. É, que a prova de agora, eu acho que ela veio, vamos lá, ela veio um pouco mais tranquila, na minha opinião, do que a prova, olhando a minha matéria, né? Tô falando da minha matéria. Uhum. Mas eu achei que ela veio um pouco mais tranquila do que a prova do meio do ano, que eu também tinha achado tranquila. As duas provas de 2024 em matemática eu É. achei ok. É que a primeira prova eu achei meio mal dividida. Eu achei que eles cobraram, esqueceram de cobrar uma parada ali muito importante e cobraram muito de assuntos específicos ali. Mas a segunda prova eu achei muito de boazinha. E tinha até umas questões que eu achei até Foi. mais chatinha do que da primeira, mas no geral eu achei a prova num contexto assim mais fácil. E aí o que acontece é isso, né? Se ela vir um pouco mais tranquilo, o cara arrebenta ela com ódio, né? E se ela vir mais difícil, o cara É. arrebenta ela também. Só que com um pouquinho mais de dificuldade, mas o cara vai estar ciente daquilo, né? Não dá pra ele ficar, tipo assim, que aí acontece que se ele fica, por exemplo, tem aluno que fica só assim, ancorando aquelas questões da EA de 2010, 11, 12, que eram um pouquinho mais fáceis. O cara pega só prova antiga, questão antiga ali pra fazer. Aí ele fica só treinando com aquilo, só que aí, pô, nos últimos 3, 4 provas, pô, a EA já deu uma mudada ali, não de cara, né? Mas, pô, É. uma matéria ou outra sempre vai mais puxado. Então, física vem rasgando por padrão, mas, pô, teve uma prova que português veio sinistro. Acho que foi até a primeira Foi prova, a... a do meio do ano, o português veio lá em cima, chata pra caraca. Esse ano, agora veio um português mais pé no chão. Aí teve uma outra que o Aqui. inglês, até Uhum. o inglês veio, o BCT veio meio de boa. E o inglês não navegante veio sinistro. Aí tu fala, pô, então, tipo assim, parece que eles vão escolhendo, né? Uma matéria pra, vamos arrebentar, além da física, né? É, eu também acho. Que a física é o terror, né? Mas até a física o Mas, pessoal falou que veio comparado com outras que já foram piores, né? Não foi uma física não foi uma física mais das piores que já apareceu, não. Era difícil, né? Normal, que é o padrão, mas não era das piores que já tinham aparecido, não. E aí, duas paradas finais aqui pra tu dar pra galera de dica, cara. O que que tu diria pra alguém que tá começando e se sente perdido? primeiro de tudo, vem pra luz, né? Pratimate sempre insano, né? Em tudo que ele se propõe, o Pratimate acredito que, poxa, fez total diferença na minha vida, principalmente na questão de disponibilidade de material, do suporte, que tem monitoria, simulados, o conteúdo muito bem ministrado ali por cada professor. Então, isso faz muita diferença, né? Questões assim no que depende de você, de quem está começando agora, cara, seja humilde de entender que apesar de você às vezes lembrar de alguma coisa, cara, vale a pena ver de novo, sabe? Vale a pena você voltar em cada detalhezinho, entendeu? Não ser preguiçoso, entendeu? Pagar o preço realmente ali de você de ter aquele futuro que você quer, cara, entendeu? Se visualiza, entendeu? Cara, vê os frutos que você quer colher, imagina eles na sua mão, entendeu? E entende que, cara, que para você colher aquele fruto tem que plantar, mas e tem que pagar o preço, tá ligado? E você tem tempo para isso. Acho que esse é o bizu máximo para quem tá começando, entendeu? Top demais. Para finalizar, quais dicas você daria para o aluno aproveitar ao máximo o curso e os materiais disponíveis lá? Planilha do aprovado, cara. A planilha ela também te ajuda a organizar muito. Pô, é biso Eu massa. no começo é muito Quem usa, todo mundo que sim. usa fala, o curso da EA tem, né? Pra galera que não sabe, você que é da EA, você vai ver lá um módulo lá, que é a planilha para organizar. A gente tem no curso da EA, da ESA e da SpaceX. Então, se tu entrar em qualquer turma dessas aí, tu vai ver que tem esse bizu aí. Cara, gaste o máximo de tempo possível de maneira mais organizada possível. Por isso que eu falei da planilha, entendeu? Porque a planilha ela vai otimizar o seu tempo. Essa parada que eu falei de estudar sempre português, português matemática, português inglês, português e física, foi uma coisa que a planilha me deu essa luz, porque lá você consegue colocar em ordem de dificuldade. Ah, Então, português ele estava sempre, praticamente todos os dias estava caindo português ali.
Ah, Mas, eu sabia que ela fazia isso, mas eu sabia que essa ideia veio sim. porque tu botou as dificuldades lá e ela gerou o Não, pois segundo é. fator. É porque no começo, quando assim que eu tinha comprado o curso, é aquilo que eu tava falando, eu massageava o meu ego. Então eu não queria estudar aquilo que eu achava, assim, teoricamente mais que assim que, pô, me incomodava estudar, entendeu? Então, assim, não massagear o ego, entendeu? Para você aproveitar bem, se organiza, usa planilha, se organiza, libera o máximo de tempo possível que você tem no seu dia para você poder fazer isso e não deixa, cara, de fazer as coisas básicas que são alimentação e descanso, cara. Se não descansar, tu não vai ter um estudo bom. Se tu não comer, tu não vai ter um estudo bom, né? E liberar espaço e estudar o máximo possível, bem organizado. Cara, tamo junto. Valeu mesmo aí pela disponibilidade. Pô, Sucesso aí tamo junto, pô. nas próximas etapas aí. E me chama para as paradas que for rolando lá, cara. É banho do bicho, depois a formatura, né? Obviamente, no final do segundo ano. É, Vai ser um aqui prazer. pertinho, pô. Pertinho, 3 horinhas de viagem chega lá. Essa é a Certo. vantagem de morar no Rio, tem algumas, né? Tipo assim, chega na mãe em 2 horas, se tiver formatura. Na Guaratinguetá em Caramba, 3 horas. pertinho. Guaratinguetá em 3 horas, daqui de Nova Iguaçu pra lá, porque pega adulto e vai embora, né? Então, É. tamo junto, valeu aí, Pedro. Sucesso aí. E Valeu, mestre. galera, vai pra cima com a determinação. O link do curso tá na descrição aí. Vamos que vamos. Valeu. Isso aí. Vem pra luz.